Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, galera, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo. Eu sempre falo que talvez essa palavra não vai falar nada com você, mas alguém que você conhece tá precisando ouvir essa palavra. E galera, a palavra do vídeo de hoje é em busca do sucesso, né? O que você tem buscado aí para sua vida? Pois a palavra menciona, né? Não adianta nada querer ganhar o mundo e perder a si próprio. Então não adianta nada querer ganhar sucesso, dinheiro, grana, ficar rico e perder a nossa alma. Então que as coisas de Deus, elas sejam em primeiro lugar em nossas vidas. Que as coisas do mundo não venham ter espaço em nosso coração, sabe? E mesmo que se você um dia alcance todas essas coisas que o teu coração almeja, você não se perca. Você não se desvie dos caminhos do Senhor. Eu acho que é isso, né? Que quando Deus menciona essa palavra ali na Bíblia, né? Não adianta querer ganhar o mundo e perder a si mesmo. É porque muitas vezes o teu coração não está em Deus, mas o teu coração está em bens materiais. O teu coração está em obter coisas aqui na terra, em querer ser reconhecido, em querer fama, querer sucesso. Mas Deus sabe que se você alcançar essas coisas, você se desviará da vontade, dos propósitos de Deus, sabe? Então você precisa ter muito cuidado para o que você tem desejado no teu coração, o que o teu coração anseia, sabe? Porque devemos vigiar, devemos cuidar, devemos ser temente a Deus, devemos querer tudo aquilo que Deus deseja para mim. Eu preciso querer aquilo que Deus quer para mim, eu preciso sonhar os sonhos de Deus para minha vida, porque eu sei que quando eu sonho os sonhos de Deus, eu sei que Deus jamais vai permitir eu me desviar daquilo que Deus me chamou para viver aqui na terra, sabe? Deus jamais vai permitir eu perder a minha coroa, Deus jamais vai permitir eu perder a minha salvação, que é isso que a gente deve almejar, é a nossa salvação. Muito mais do que obter sucesso nessa terra, eu tenho que desejar a minha salvação, eu tenho que querer a minha salvação, sabe? Eu tenho que querer ir morar nos céus com Deus. Antes de qualquer coisa, qualquer bens materiais que eu deseje aqui na terra, eu tenho que buscar a minha salvação e viver conforme os princípios de Deus na minha vida, sabe? E a palavra que Deus colocou no meu coração é o pecado de Nimrod. Qual foi o pecado de Nimrod? Para você que não sabe, Nimrod, ele vem da linhagem de Noé. Nimrod, ele é filho de Cush, né? Filho ali de Cã. Cush é filho de Cã e Nimrod é filho de Cush. Então, assim, e Cã é filho de Noé. Então, ele vem da sua descendência de Nimrod, é a descendência de Noé. É da família de Noé, né? Noé, na verdade, é o seu bisavô, né? O bisavô de Nimrod é Noé. Então, Nimrod foi o primeiro homem que começou a ser poderoso aqui na Terra. Nimrod era um caçador muito conhecido, né? Que um certo tempo, um certo dia, colocou na sua cabeça que queria construir uma torre muito grande que chegasse até o céu para que as pessoas conhecessem o seu nome, para que o seu nome fosse em todo, né, em tudo, para que as pessoas conseguissem saber quem ele era. Ele queria poder, ele queria glamour, ele queria sucesso, ele queria influência, ele queria obter esse sucesso, né? Que o nome dele fosse poderoso, que o nome dele fosse grande aqui na terra. E é isso que a gente é isso que nós devemos cuidar, sabe? O que nós estamos desejando, o que nós queremos. Será que nós estamos ali como Nimrod, sabe? Se desviando dos propósitos de Deus, se desviando da vontade de Deus, querendo, né? Porque Nimrod, quando ele decide criar essa torre, ele está querendo medir suas forças com Deus, querendo mostrar para Deus que ele também era grande, querendo mostrar para Deus ali que ele também podia, ele pode, né, ser grande, construir uma torre. Ninguém vai, né, imagina o tamanho dessa torre, né, para querer que essa torre chegue até os céus, né, então era uma torre muito alta. E a Bíblia menciona ali, eu quero até explicar para vocês ali quem foi Cã, né, que é filho ali de Noé. Cã era o filho de Noé mais moço. Noé, ele era agricultor, né? Quando termina ali o dilúvio, Noé, ele sai da arca, os animais também saem, e Noé vai construir sua vida, né? Noé, ele começa a construir sua vida, e Noé, ele é agricultor, então ele faz uma planta de uvas,
e ele acaba fazendo vinho, né, com essas uvas, porque a Bíblia fala que ele acabou embriagado ali com esse vinho, e ele acaba caindo lá na sua tenda nu, sabe? Então, bêbado e nu no chão, o seu filho Cã acaba encontrando o seu pai ali nu no chão, só que ele não faz nada para ajudar. Ele vai contar para os seus irmãos que o seu pai estava nu, e só que os seus outros dois irmãos, Jafé e Sem, eles são um pouco mais temente ali, eles têm um pouco mais de respeito ao seu pai, por seu pai também já ser de idade e por ser seu pai, né? Eu acredito que eles pegam um pano e eles vão lá cobrir o seu pai, só que em nenhum momento eles olham para o seu pai. Eles vão de costas segurando o pano até chegar perto do seu pai e cobre o seu pai ali. Só que quando Noé ele acorda, ele fica furioso, né? Que ele fica sabendo a história de Cã, que ele foi contar para os seus irmãos, em vez de ajudar, ele vai contar. Então, Noé fica furioso ali e acaba amaldiçoando a descendência de Cã. Ele abençoa Jafé e Sem, né? Toda a sua descendência, ele abençoa, mas amaldiçoa Cã. E fala que toda a geração de Cã será servos dos seus dois outros filhos, né? Então ele acaba amaldiçoando ali toda a sua geração. E Nimrod, ele é da geração de Cã, né? Porque Cã, ele tem outros filhos e um deles é Cuxi. E acho que é assim que fala, Cuxi. E ele gera Nimrod, que foi um homem poderoso, um grande caçador. Ele é muito conhecido, né, por ser um grande caçador, por ser um homem, né, de uma grande influência ali, eu acredito, que ele já é conhecido, a Bíblia menciona sobre isso, né, que ele já tem a sua influência ali, ele já é um conhecido, já é poderoso, só que eu acredito que quanto mais o homem é poderoso, mais ele quer obter poder, mais ele quer em busca de sucesso, mais ele quer, né? Quanto mais o homem tem, mais ele quer. E era isso que eu acredito que Nimrod, ele tinha, né? Vontade de ter mais, ser mais conhecido, mais, mostrar muito mais o seu nome, para que todos o vissem que ele era poderoso. Então ele decide ali, com outros homens, construir uma torre, né? Que Deus não se agrada, né? E essa torre, a intenção deles é que essa torre chegue até o céu, né? Para que todos vejam, saibam do seu nome, para que todos fiquem sabendo quem é Nimrod, eu acredito isso, né? Um homem poderoso que construiu uma torre até o céu e ele tem esse poder, mas Nimrod não tinha poder nenhum de fazer isso, porque não tem, ninguém consegue construir uma torre até o céu, mas só que Deus ele não se agrada disso, porque ele sabia qual era a intenção do coração de Nimrod, né? Então Deus ele desce para ver essa torre, né? A Bíblia menciona, Deus, com certeza ele olha lá, deixa eu ver o que é que Nimrod está fazendo ali. E a Bíblia menciona porque que o mundo falava só uma língua. A Bíblia menciona sobre isso, o mundo só falava uma língua. Então, quando Deus ele desce, ele vê ali essa torre, Deus ele não se agrada disso, mas Deus ele coloca uma divisão, né? Todos irão tem a divisória, então todos vão começar a falar línguas diferentes para que ninguém se entendesse mais, para que eles não conseguissem mais se entender o que eles estavam fazendo, né? Então tem a divisão ali que é onde, né? Eu acredito que hoje tem todas países diferentes, pessoas falam diferente. Tem pessoas que não conseguem entender, a não ser que você estude aquela língua, você vai saber o que aquela outra pessoa está fazendo, está falando. Senão você não vai conseguir entender o que aquela pessoa está falando. Então, por isso que aquela torre foi chamada Torre de Babel, né? Então, aquela torre ficou conhecida como a Torre de Babel. E essa era a vontade de Nimrod, né? De ser conhecido, de ser influência e crescer. Essa era a vontade dele, de se medir ali com Deus, eu acredito, né? Então, de fazer uma torre grande e chegar até os céus, mas Deus não se agrada disso e ele vai e
faz a divisões das línguas, que é para ninguém mais se entender o que é que eles estavam fazendo. E é esse tema que Deus colocou no meu coração, né? O que você tem buscado para você, o que você tem almejado para você, sabe? Então você vai conseguir. Eu não quis ler aqui porque era trechinhos que eu queria trazer de alguns capítulos ali de Gênesis, né? Então você vai conseguir ler essa história lá em Gênesis 9:20, que é a maldição de Noé, ali que Noé joga essa maldição sobre os seus filhos, tanto a bênção, ele abençoa os seus outros 2 filhos, como amaldiçoa o seu filho, Cã, e em Gênesis 10, que também fala sobre a descendência ali, né, dos seus filhos, sobre a descendência. Então, você vai conseguir aprender um pouco sobre a descendência ali no capítulo 10 e no capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, que você também vai conseguir entender um pouco sobre essa torre. E eu trouxe esses trechinhos assim, eu não quis ler porque é muita coisa para ler, eu só queria explicar aqui para que vocês entendessem quem foi Nimrod, né, que desde ali da Bíblia já existia pessoas que, né, o coração acabou se desviando ali, né, queria obter sucesso, queria obter coisas, desejou coisas que o poder pode dar, né, e acabou ali não fazendo a vontade de Deus, mas acabou se desviando daquilo que Deus tinha para a vida dela, sabe? Para a sua vida também. Então você precisa cuidar muito com o que você tem desejado, o que você tem pedido para Deus, sabe? Senhor, será se o Senhor está na direção disso que eu estou fazendo? O Senhor está abençoando esse projeto que eu quero, Pai? Né? Eu quero planejar algo na minha vida, mas Senhor, toma em tuas mãos, se for da tua vontade, que dê tudo certo. A gente precisa entender que tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar nas mãos de Deus e a gente tem que deixar Deus trabalhar, sabe? Não impedindo o agir de Deus, nem querendo atropelar aquilo que Deus tem pra gente, porque quando a gente quer atropelar o que Deus está planejando para nossas vidas, a gente acaba saindo do propósito. E muitas vezes aquilo que era para se tornar bênção se torna maldição nas nossas vidas por não estarmos preparados para viver aquilo, sabe? Então a gente precisa cuidar, aprender a descansar o nosso coração, aprender que não é poder, que não é sucesso que vai te dar felicidade, sabe? Quantas pessoas você conhece aí que você vê que tem sucesso, mas não é feliz, que tem grana, mas não é feliz, sabe? Então, assim, às vezes a gente acaba desejando isso para nossas vidas, sendo que muitas das vezes o que tu tá desejando vai te afastar de Deus, sabe? E eu falo isso para vocês porque essa palavra, antes dela vir falar com vocês, ela ministrou o meu coração, sabe? Teve um tempo que eu estava em busca do sucesso, eu estava em busca de querer crescer aqui na internet, sabe? Eu estava gravando vídeos direto para minha rede social, mostrando demais a minha casa, mostrando demais a minha família, tudo que eu ia fazer eu queria gravar, tudo que eu ia fazer eu queria mostrar, se eu ia comer algo diferente eu queria mostrar, sabe? Se eu fosse fazer um passeio diferente eu já queria gravar, queria mostrar onde é que eu estava. E Deus usou o meu esposo para vir falar para mim que ele não queria aquilo, sabe? Que ele não gostava disso. E um certo momento, assim, quando ele chegou para mim e falou isso, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal, sabe? Porque era aquilo que eu queria, sabe? Eu queria, tipo, na verdade, o que eu estava fazendo era querendo ensinar para Deus a trabalhar, né? Querendo mostrar para Deus, não, Deus vai me ajudar. Deus me chamou para gravar vídeo, mas eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu quero ficar ali conhecida para que as pessoas me conheçam, para que o canal cresça. Mas não é assim, sabe? Quando Deus ele tá trabalhando, quando Deus ele quer trabalhar na tua vida, tu não precisa fazer esforço nenhum. Tu não precisa mostrar a tua casa, tu não precisa se mostrar tanto para que Deus haja na sua vida. Na verdade, você tem que deixar tudo nas mãos do Senhor e descansar o teu coração e tirar toda essa ansiedade, porque Deus vai fazer tudo no momento dele, tudo na hora dele, não é na sua hora, nem é no seu tempo, mas é no tempo determinado de Deus,
sabe, para sua vida. Então, quando o meu esposo pediu para mim que ele não queria mais que eu gravasse vídeo, essas coisas mostrando, né, demais o meu lar, mostrando demais os meus filhos, eu não gostei que ele veio me pedir isso. Mas depois de algum tempo, Deus foi trabalhando no meu coração, porque eu não estava entendendo na hora, mas era Deus que estava usando o meu esposo para falar isso para mim, sabe? Então, na hora eu não entendi nada, na hora eu só fiquei com raiva, fiquei triste, na verdade com raiva não, eu fiquei mais triste do que com raiva, né? Porque era o que eu queria fazer. E quando ele veio falando isso para mim, foi como se ele tivesse impedindo eu de viver aquilo que, um sonho meu. Naquele momento aquilo era um sonho que eu queria viver, sabe? E não é bem assim, sabe? Então Deus veio trabalhando isso no meu coração e Deus veio ministrando isso no meu coração. Não é todo mundo que você precisa convidar para entrar dentro da sua casa, sabe? Então, quando você começa a gravar vídeo demais mostrando a sua rotina, mostrando o seu lar, mostrando, né, seus filhos, você está convidando muitas pessoas a entrar dentro da sua casa que talvez não é da permissão de Deus. Mostrar tanto, sabe? Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa vigiar, a gente precisa ser temente a Deus, a gente precisa saber o que Deus quer para mim. Confiar no Senhor, entregar tudo nas mãos de Deus, sabe? Então, para as pessoas verem que eu estou feliz, eu não preciso postar que eu estou feliz. Eu tenho que viver a felicidade. Para as pessoas verem que eu estou lendo a Bíblia, eu não preciso mostrar uma foto que eu estou lendo a Bíblia. Eu preciso ter minha intimidade com Deus no meu particular. Para as pessoas verem que eu, né, que eu tenho uma vida legal, que eu saio, que eu, né, que eu me divirto, eu não preciso mostrar para as pessoas. Porque isso acaba se tornando uma necessidade na minha vida de mostrar o que eu vivo, o que eu faço. Se eu saio com a minha família para passear, eu tenho que mostrar, é uma necessidade de eu mostrar que eu estou passeando com a minha família. É uma necessidade que eu tenho de mostrar o que eu estou comendo. É uma necessidade que eu tenho de mostrar o que eu estou fazendo, sabe? E você acaba convidando pessoas que não é da vontade de Deus para entrar na tua vida. Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Você precisa confiar mais em Deus, acreditar mais em Deus, guardar a tua casa, guardar os teus filhos, guardar a tua vida, sabe? Então, assim, depois que eu entendi isso, que Deus trabalhou no meu coração, a gente precisa começar a aprender a viver as coisas e mostrar menos. Você precisa falar muito de Deus e não falar nada de você. Não mostrar nada da sua vida. Você precisa cuidar quem você convida para entrar dentro da sua casa. Você precisa vigiar com quem você senta, sabe? A mesa que você está sentando. Então a gente precisa vigiar muito, a gente precisa cuidar muito. Porque tem muitas pessoas legais, mas tem muitas pessoas que não querem ver o teu bem. Tem muitas pessoas que estão ali que não desejam o teu bem. Então você precisa cuidar, você precisa vigiar. E galera, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que ela possa entrar na tua vida, que você possa deixar Deus trabalhar. E que você não seja um Nimrod na vida, mas que você busque viver aquilo que Deus tem para você. Que você aprenda a confiar mais em Deus. Que você busque com toda a força do seu coração a presença do Senhor na sua vida. Que você busque viver o que o Espírito Santo tem para você. Que você busque viver aquilo que Deus tem para você, sabe? Então, galera, esse foi o tema, esse foi o vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.